A paz seja convosco, povo de Deus, bom dia a todos, em nome de Jesus. Hoje vamos ler aqui a palavra do Senhor e através dela trazer um ensinamento, um direcionamento para nossas vidas, uma instrução, E eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar com você em áreas que talvez você não estava percebendo, amém? O texto de hoje está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16, que diz: Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a vida de todos que te derem ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, a fazer duas importantes admoestações ou duas importantes ressalvas. Paulo, nesse momento que ele escreve essa epístola, ele estava preso e quem estava pastoreando a igreja era um jovem chamado Timóteo. Essas duas epístolas de Timóteo são de suma importância para todos aqueles que almejam o ministério da obra de Deus, pois aqui nessas duas epístolas vemos verdadeiros discipulados, amém? E o que é discipulado? Discipulado é orientação, discipulado tem a ver com consolidação, amém? Então o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele envia essa carta ao seu jovem discípulo. E aqui ele faz duas importantes, como eu já falei, ressalvas ou admoestações. A primeira delas é o quê? É que Paulo, que nos chama a atenção no texto, Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti mesmo. Sim, meu querido, cuida de ti mesmo. E essa é o cerne do primeiro tema da mensagem que eu quero passar para cada um de vocês hoje. Cuida de ti mesmo. Todo verdadeiro discípulo de Cristo, ele deve amar as vidas. Todo verdadeiro discípulo de Cristo, ele sempre busca ajudar vidas, a fortalecer as vidas, a orientá-las, a encorajá-las. Todo verdadeiro discípulo de Cristo, eles têm um desejo de salvar as vidas, porque essa é a vontade de Cristo. Mas muitas das vezes, nesse processo, esquecemos de uma pessoa importante nesse negócio. De muitas das vezes, pelo cuidado da obra, nos esquecemos da pessoa mais importante, que somos nós mesmos. Esquecemos de nós mesmos nesse processo. O processo, às vezes, de cuidar de vidas, a gente esquece da pessoa mais importante, que somos nós mesmos. E nesse dia maravilhoso, eu quero que você perceba se você tem cuidado de ti mesmo, se você tem cuidado de si mesmo diante de Deus. Óbvio que nós amamos vidas, como eu já falei, mas esquecemos muitas vezes nesse processo de cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo, o líder, ele tem uma sensibilidade aqui nesse texto de enxergar no jovem discípulo chamado Timóteo a vontade de executar a obra de Deus, a vontade de fazer a obra de Deus, mas ele faz uma admoestação, ele faz uma advertência para aquele seu discípulo: Timóteo, não se esqueça da pessoa mais importante, você. Eu particularmente, pastor aqui, que está falando para vocês, já ouvi muitos líderes e já vi muitos líderes que esqueceram de cuidar de si mesmo. E isso é perigoso. Isso se torna algo muito perigoso quando nós se importamos tanto em viver a vida dos nossos discípulos e esquecemos de cuidar das nossas próprias vidas. E isso eu falo no âmbito não somente natural, mas sim num âmbito e uma visão mais macro das coisas, numa visão espiritual. Quantas vezes nós entramos em oração para orar pelos nossos discípulos e esquecemos da pessoa mais importante, que somos nós mesmos? Quantas vezes nós abrimos jejum por uma libertação de alguém, buscamos gastar tempo em discipulado, em casas,
em famílias e esquecemos da nossa vida e principalmente esquecemos da nossa própria família. A palavra de Deus vai falar que é negligente, ou seja, não é sábio cuidar dos de fora e não cuidar dos de casa. Essa fé, ela não é uma fé verdadeira. Então nós devemos entender que nós devemos cuidar de nós mesmos. Eu quero trazer aqui um exemplo bem tremendo dessa aplicação desse texto, sobre a orientação quando você vai viajar de avião. Eu ainda não viajei de avião, mas espero que um dia eu tenha essa oportunidade, né? Mas eu vendo um homem de Deus explicando esse texto, isso me chamou a atenção, que na orientação do avião, quando o avião passar por uma pane, se Deus me livre de acontecer esse caso, no avião passar por uma pane, aquela aeromoça, antes de decolar, ela vai trazer uma orientação. Ela diz que máscaras serão ejetadas acima das suas cabeças e que os adultos, primeiro lugar, os adultos, eles têm que colocar a máscara para depois eles colocarem as máscaras nas crianças. E esse homem de Deus, ele vai fazer uma aplicação, uma exegese desse texto muito interessante. Por que disso? Porque para que você, um adulto, venha ajudar uma criança, primeiro você tem que estar consciente. Porque na pane a pressão do ar faz com que as pessoas perdam a sua consciência. E se o adulto for primeiro colocar a máscara na criança, ele não vai ter discernimento ou então lucidez de colocar a máscara nele. Ou seja, a orientação é, primeiramente, o saudável se preparar para esse que esteja saudável, orientar aquele que não esteja, aquele que é mais frágil. E é interessante que isso se aplica numa visão espiritual nos nossos dias. Para mim poder ajudar alguém, eu preciso estar bem. Para mim poder auxiliar alguém, eu preciso estar amparado. E essa é a vontade de Deus. Tanto é que quando Jesus ele aparece, ele fala primeiramente buscais as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que essas ovelhas sejam amparadas, para que essas ovelhas sejam orientadas, porque é através da casa de Deus que começará o seu juízo. Mas antes a gente devemos estar apresentando a nossa vida diante de Deus. Antes de cuidarmos dos outros, precisamos estar nos aprimorando em Deus. Sabe, querido, com isso que eu estou falando, cuida de ti mesmo, que a Bíblia nos ensina isso, eu quero dizer que não é para também desprezar a vida do irmão, não. Mas que você primeiramente busque para a sua vida, para que você primeiramente busque para a sua família. Eu sempre chego a dizer e afirmo que o segredo da felicidade para mim é você fazer outras pessoas felizes. Mas para você fazer outras pessoas felizes, você tem que entender que primeiro, antes de proporcionar felicidade para os outros, você deve estar bem. Por isso, nós devemos cuidar de nós mesmos. É esse o direcionamento de Paulo para o seu discípulo, é esse o meu direcionamento nesse dia para você hoje. Será que você tem cuidado de você mesmo? Será você, mãe, tem cuidado mais dos seus filhos do que si mesmo? E isso não é sábio. Você primeiro tem que estar bem para cuidar do seu próximo. Será se você, pai, tem buscado sempre cuidar dos seus filhos? E óbvio que todo pai e mãe tem essa primazia de cuidar dos seus filhos, primeiramente seus filhos, mas eu estou querendo dizer no âmbito espiritual. Talvez você já tentou de todas as maneiras ajudar seus filhos, talvez você já tentou de todas as maneiras ajudar o seu cônjuge e você não teve êxito. Talvez é porque que você precise de um momento de cuidar de si mesmo. E entenda, eu quero dizer com isso, não que você venha ter uma vaidade ao ponto de criar um egoísmo no seu coração e desprezar a vida do seu próximo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você deve cuidar de si mesmo para que você esteja bem, para que você procure proporcionar essa alegria e essa felicidade para o seu próximo. A segunda admoestação e advertência que o apóstolo Paulo vai nos orientar nesse texto, que é muito forte, primeiro é cuida de ti mesmo e o segundo é cuida da doutrina. Olha só o que o apóstolo vai dizer depois de ele ter dito: cuida de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvará tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos.
Veja bem, e aqui eu vejo uma coisa também que muitos desprezam: a busca do ensino, a busca do conhecimento, a busca de viver a verdadeira doutrina. E o apóstolo Paulo aqui nos orienta a ter um cuidado na doutrina do ensino, que muitos irmãos hoje parece que não tem interesse, parece que até mesmo tem dificuldade de ouvir ou ler a palavra de Deus, de abrir a sua Bíblia e ali meditar nela. Esse foi o conselho de Deus para Josué: medita na palavra de Deus de dia e de noite. Sempre pessoas estão buscando beber das águas purificadoras de Jesus por mão de outros, e não buscam essas pessoas beber da fonte direta, que é Jesus, que é a sua palavra. É óbvio que nós devemos sim ouvir os nossos líderes e ouvir sim ministração dos nossos pastores e receber direcionamento e receber orientação dos nossos líderes. É por isso que Deus nos constituiu esses homens, essas mulheres de Deus, para nos orientar, pois essa é a vontade de Deus. Mas também é a vontade de Deus que nós devemos buscar a presença do Senhor de uma forma particular e íntima. E principalmente, meu irmão, em nome de Jesus, isso testifica no meu coração, nesse tempo de coronavírus, onde nós estamos tendo o afastamento, o isolamento social, e eu vejo que Deus, essa é sim a vontade de Deus, que os seus filhos adquiram uma independência espiritual. Mas ao mesmo tempo que eu fico meio até mesmo irado e frustrado quando eu não vejo as pessoas tendo essa disponibilidade de conhecer a pessoa de Cristo de um modo pessoal, preferem comer comida mastigada ou de beber, como eu já falei, da fonte da água purificadora de Jesus das mãos de outros, em vez de ir à própria fonte. Eu enxergo nesse mesmo tempo um momento de maturidade, sim, de maturidade, porque eu acredito que os verdadeiros discípulos de Cristo sempre estão procurando proporcionar momentos de comunhão e de íntima proximidade da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus aconselha: vai para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu Deus em secreto te vê e te abençoa. Amém? Povo de Deus, é com muito prazer que eu trago esse discipulado nesse dia maravilhoso. Que Deus abençoe e lhe guarde, que você venha aprender a cuidar de ti em Deus, não de um modo egoísta, mas de um modo de humilhação diante do Senhor, para que o Senhor venha te honrar, para que o Senhor venha te abençoar. Que também você deva cuidar de ouvir a palavra de Deus, de meditar nela de dia e de noite, que a palavra de Deus seja o orientador da tua vida, seja o teu direcionador e que te fortaleça e te guarde, você, a sua casa, e eu creio em nome de Jesus, os seus discípulos e seus filhos na fé. Amém?